un día más nos quiero pedirnos disculpa, nos não tinha corre, pero nós trabalhamos na derecha, é qualidade, nós temos que estar tranquilo, porque Deus tem trucos, bom controle, tá verdade? Que me digo, nessa máquina nós vamos levar aparato na novo para nos dar uma boa qualidade. Ok, a ver para nós seguir, tem a parte que nós ponto nós e que quando me ser abstener, submeter dia de sábado. É importante para compreender assim. Vamos rapidamente que tu precisa não ganhar tempo. Tu precisa de tempo de Éxodo 20, versículo 10, tu precisa nós de que quando me ser abstener. Tu precisa o seguinte. Pero é de 7 dias, tá dia de sábado, consagrar na quem? Na Senhor. Bom Deus, escuta bom, não hace nenhum trabalho. Ei, agora tu pensa, essa aí tá conta pabo, dois cas, pabo Yunan, pabo cativo, né? Tem cativo pabo criar, pabo bestia, né? Você tem aí, não tem auto, pero agora que botinho está conosco a Kiko. Nós a direita, caminhando com nós a avançar com o auto, ok? Então também está para estrangeiro que também passa acabou. Caminhando, eu também sou que não, aí vou aqui banda não. Eu também sou nós que não algo importante para só para compreender que quando você abstém esse mês, livre dia de sábado, então também sou que não nenhum trabalho. Botei, mas vou compreender tanto que isso é ele disse de dia, tá sábado para o Senhor, consagrar ao Senhor. Não há assim nenhum trabalho aí. Então também você está contando pabo Yunan, pabo cativo não, pabo besta não, pabo estrangeiro que você acabou. Caminhando, viva ele 7 dias, bom não pode nenhum trabalho, ao atende, guarda. Tinha de virar, você tem mira como lá não precisa estar na casa. Então mais vida pouco ainda vem sabe que você caminha para a igreja. Agora um tique arroz baixa bom. Agora não, tá na porta dentro para arroz. Não, bota para arroz que tira arroz bom. Ué, então qual bom vira fanático não pouco. Mas como né? Então é dia, não tá um dia de trabalho, tá um dia para refletir na Deus. Assim, não precisa compreender. O que mais? Isso é muito importante. Eu tenho que assistir o dia de sábado. No trabalho? Não. Ele disse que não trabalho. Vamos aqui para a bisa. Então, me quer pensar um pouco susto, me como você anda. Não pensa, que Jesus assim, riba sábado, então para nós imitar. Vai que bisa. Lucas 4, versículo 16. E ela em Nazaré caminha, ela lenta como mucha. E maneira que você costuma, foi mucha leva de visa, ela vai suar e riba dia de sábado e ela lenta parece. Que me pergunta isso nós, que o sábado dia vai à igreja, sábado dia vai trabalho, sábado é um dia de adoração na Deus. A criatura coisa, não é algo para você compreender pessoal. Tem uma bita que explica com aqui, tique mais, aí tudo bem. É a única maneira para você reconhecer Deus verdadeiro, para reconhecer Deus criador. Você é uma maneira de criar. Todo outro Deus é falso. É Deus que cria tudo coisa. Esse é Deus verdadeiro. Para você reconhecer Deus verdadeiro aí, ela para um dia para você reconhecer. É uma maneira para você reconhecer Deus verdadeiro, tá? De reconhecer sábado e guardeiro. Não tem outra maneira como para reconhecer Deus verdadeiro, tá? De guardar sábado. E me calo que é Deus verdadeiro assim. Deve dizer que ela criar, ela sossegar.
Agora para caminhar 6 dias, 6 dias de digo, um dia de Deus. Entende? Então, é um dia aí, você reconhecer é Deus com a criatura coisa. Pensei, é a única maneira para reconhecer é Deus verdadeiro, tá de reconhecer sábado, tá de guardar sábado. A única que me está guardando sábado. Fera o solaba, não sei se não. O chão, não sei que documenta come, me está pensando com Deus aqui, não sei se o chão trouxe, tranquilo. Pero o solaba, tá um dia não vai começar. Então um coisa que precisa compreender que é a única maneira para mim reconhecer Deus verdadeiro. Pode guardar dia. Agora, que trança? Que é inimigo de Deus, tem roupa e rabia e de sábado. De como? Porque é sábado não se conhece o segredo. Então, dor que ele tinha sem rabia de sábado, ela é rabia, não é rabia de Jesus para mim. Está em rabia de sábado, porque é sábado não se nos direto na Jesus como credor. Agora, não pode ser Jesus nada. Não pode ser dia nada. Você sabe o que ela vai? Ela vai perseguir com o descendente, não? Que está o mandamento de Deus. Sabe o que é? É adventista, não? Já vai ter rabia de banana. Você tem uma inspiração. Diabo, tem uma reunião. Então, ela disse de uma reunião. Mira aqui, larga tudo outro certo aqui. Larga não, não estava. Não já não. Vai contra o grupo chiquito do ano sábado. Entende? Inspiração da bisa nós. Esta bisa, diabo, não é bisa. Eu tenho que sair, não. Nada de nós, não já não. Nada de contraste com o Bíblia. Pero vai contra o grupo chiquito do ano sábado. Isso é importante eu compreender, meu irmão, que valor tem para ser no ano sábado. Importante, irmão. Que como? Irmão, vai me que eu vou compreender, bem sobre o que não se para ainda compreender, pero um coisa não papia contra Deus. Se não tem problema comigo, só eu me digo um escravo da nada. Eu me digo parabo. Eu me digo pensava que já me muda, tá inimigo trair. Que mais? Importante. Que como o ara assim, você isso não é para que o ara assim. Vamos aqui o Bíblia te diz, que correndo por assim passado. Você esse também é muito importante. Vamos aqui que correndo por assim passado. Importante. Mateus 2, versículo 11 e 12. Jesus te diz, e ela diz não, qual de poço se tem carne e essa aqui a cair depois, dia de sábado, não gare isso aqui a fora? Jesus não pergunta. Você para não compreender sábado bom. Você diz como? Tem uma diferença entre tra e assim bom. Tem uma diferença entre não vai entrar no sábado e assim bom. Também não sabe. Agora, quanto mais um animal comparar com um carne, escuta bem, hoje estou ensinando. Assim então, lei de sábado está permitir para ser bom, viva sábado. Deve ser. Agora, quanto mais um animal comparar, vai comparar com carne, assim então, lei está permitir para ser bom, viva sábado. Que me Jesus está pensando aqui, não? A lei de sábado está permitindo para mim ser bom, se não para me traga na cena. Não, também me sabe o que é. Ok. Tem que se manter no telefone. Não sei assim. Não, a companhia disse assim, Isidora. A menina não se de luz, me dá cor e vai, e na montar a menina, porque me dá para cascoreando, de o vai aqui, me está se dando. A menina quanto? A menina me não me disse que para gasolina, me está cobrando. Ok? A oliva sábado, a menina se chama. A menina se dora. Você quer passar?
é que não se me coopera, o homem que está tão fio sabula. Me também se atende. É que tem urgência. Sim, passou. Me também se varão, me corre, passa, me troca. Até que cambia. Quanto não? A outra sábado. Passou sábado assim, bom. Me quero compreender que tem uma diferença entre trabalho e assim bom. Pensei que eu tenho que compreender que é bom. Passou bem, então você testa aqui para não entrar para sábado. Pero ainda não me se trapa ganhar 100 para sábado. Vou passar bom para sábado. Ficou um tempo. Está na casa aqui. Precisa estar chamando para sábado. Certo, né? Me tem um problema aqui. Me tem um tire. Bota querer para banco. Me compra lá. Me tem coisa tire. Nós temos um baú. Me tem correr vai comer. Me tem deixar o tire. Me tem big bag. Me tem lague. Me tem para a igreja. De como a sua sábado tem passe bom. Me quer compreender a diferença entre entrar e assim bom. Isso só precisa 6 dias bom, não mata. 6 dias não entrar, mas é de 7 dias, está sábado para o Senhor, por Deus. É de 7 dias, não é dia de trabalho. Pero, se me tem um bom para um ser, me está se bom. Agora, eu tenho que entrar em 3 dias, tampouco de para fora. Não. Me está se um coche chiquito. Me procurei lá, eu dou me sou leve, não vou dar. A matina, me está vai vir, me está botar assim, bom, viva sábado. Isso é uma diferença entre trabalho. Importante, meu irmão. O que mais? Que promessa Deus faz para estar que está fiel? Que é não coberta toda a sábado. Não está fiel na lei de Deus. Que promessa Deus faz? Vamos que promessa. Salmo 37, 25. Me estava young e agora me está velho. Mas nunca me não amira é justo desamparar nem seu descendente não está pedindo pão. Me tem pensado ao etar um gosto meu irmão. Ora quando obedecido a Deus e que se Deus sua vontade, Deus está sali na favor dele. Eu digo compreender que ora quando para o princípio não de Deus, Deus está para o costão. Telefone, não escuta. Alô, feliz tarde. Alô? Boa tarde. Família editora? Sim, não estou live agora aqui. Sim, me sabe? Tá pronto, me foi próximo setembro. Sim, não? Sim, me foi próximo setembro. Sim, não estou live agora aqui no Facebook. Ok? Não. Não estou com o telefone também. Passa uma feliz tarde, não? Tu ficou bom, feliz tarde. Não estou bem no Facebook. Bom. Ok. Sim, ok, tá. Sim, também de... minuto para o princípio não de Deus. Deus também está para o princípio não. Isso não precisa compreender. Deus está para o som que está para o seu princípio não. Então isso é somente importante para mim e a compreender. Importante, meu irmão. O que mais? Que proteção Deus obriga a estar que está obedecer? Vamos aqui perguntar, visa, Deuteronômio 13:5, e nós sabemos que se você obedecer cuidadosamente o mandamento, não, como a ordem a vosso ave, para estimar o Senhor, o Deus, e para servir com o vosso coração, e o vossa alma, ela dá ao cero para vossa terra, no seu tempo, e ao seu tempão, e ao seu lado. Para o povo recoger o trigo, a mira, bobinha novo, por seta, e ela dá uma hierba de bocunuco para o beber, e logo come e queda satisfeito. Meu irmão, que sabe que se não está obedecer a Deus, Deus está provendo. Por isso é importante para mim compreender que obedência a Deus é somente importante. O mente não sabe se Deus está usando essa circunstância agora aqui está para chamar nós na obediência.
para ainda sair fora da condição de pecar, tanto em não ter igreja, como é incrédulo que não quer gostar de igreja, essa que Deus assim, para ir ainda no arrependimento, de como passou, não tem nenhuma outra maneira que Deus pode ir ainda mais. Se Deus para quieto, larga com a que se vai assim aqui, um bem que a igreja está virando mundo, um bem que o mundo não está sendo mais, passou, ainda está virando duro. Segundo a graça de Deus aqui da terra, ele está virando duro, ele não quer atender com Deus, ele quer sua mesma vontade, Deus se não deixa ele mira, Deus é assim. Agora, me dá inimigo, é coisa que você, então me vai lá, tem que orar você não acredita em nome. Então, não sei dizer o nome do Senhor. E me quer pensar que o Senhor está disposto para ajudar-nos, mas você está disposto para servir. Você tem nos que o Senhor ajuda para nós seguir a nosso posto. Mas o Senhor está apontando a sua vez. Você está disposto para servir Senhor. Servir Senhor não vai missa, não. Servir Senhor não vai missa. Você mais está não vai missa, o Senhor está servir. Servir Senhor está passa tempo dentro da palavra do Senhor. Servir Senhor que me andi, passa tempo dentro da oração do Senhor. E servir Senhor, tá? Passa tempo de testificar. Lá outro ainda se conhece Senhor. O que tu passa? É resultado, é testificar, tá seguro como tu serve Senhor. Que como? Passa tempo na palavra de Deus. A Bíblia diz, não está de comida, só ainda de comer, de pão, só ainda de comer, mas de sua palavra também. Que se um ainda comer, é comida todo dia. Está llena, está assim oração, é também compartilhar. Dor com ele não está compartilhando, passa interesse suficiente, nem não está como suficiente. E pensei, me que pensava, servidor de Deus, está assim, tudo três. Como é na palavra do Senhor, passa tempo de oração do Senhor, tá virá testificar para o Senhor, busca outra de pagar para o Senhor. Meu irmão, o que me está aqui, não? Está dor que me está yendo assim. Pero não yendo de comida, não. Yendo de palavra de Deus. Então, me está oração, então, esta na minha direção. A direção, Deus atunami, dor de estudo, então, agora, me está começando o programa aqui. Agora, para compreender que o servidor do que vem para a igreja. Servidor que vem para a igreja, não, servidor da ação. Passa tempo dentro da palavra do Senhor. Para conhecer sua palavra, passa tempo dentro da oração do Senhor, tá vira testificar para o Senhor. Me pergunta, tá? Você serve o Senhor? Como você está? Dou testificar. Dou que bebê para o treinamento. Se um está bebendo, se um ende não está bebendo, outro ende mira, só você servindo o Senhor. Bom, não está indo. Bom, não há hiena para passar over. Passou a palavra de Deus, talvez como está indo, está hiena e baixa over. E hora baixa over, a hora para compartilhar. No momento que me está compartilhando, a pessoa me está indo de palavra. Botei? Então, e não você sabe que verdadeiramente você é servidor de Deus. Então, a ver ainda, a ver, tarde, me que um trabo. Você é um servidor de Deus? Sim, então vai missa, porque você compartilha. Então, não compartilha um tique que compartilha para ir ainda na Jesus, para compreender a palavra de Deus, todo estudo, para ir com o outro, corre que não, gasta tempo dentro com de Deus. Importante, irmão. Que mais? Me quer saber que nós mira aqui não, que Jesus a visitar essa sinagoga era tudo sábado. Nós mira em Lucas 4, versículo 16. Então, esta visão nós aqui não tem estudo aí. Que mais? Então, nós também que Jesus se bom livre dia de sábado. Me quer saber que a maioria milagre que Jesus assim
estava arriba sábado. Estava assim bom. Então pensei, sábado tem ainda assim bom. Ué, me na casa sentar aqui não, onde na porta, me dizendo, você me come ué. Ah não, eu sábado. Não. Bam, um que come. Aqui que come. Por trabalho que não camina, por não camina. Sábado tem assim bom. Ué, você compreender é assim bom e é tá bom. Importante. Que nem Jesus estava lá, assim, maioria milagre na riba sábado. Importante. Que mais? Ué, me que pensa o Bíblia diz nós que o sábado agora apartar como um dia de delícia, um dia dulce. Me que bom cravo. Esse sábado, pode ser uma delícia. Não, é coisa bem importante. Pois é servidor de Deus, mas se tem delícia de sábado. Então, esse aí, amigo, todos, mas tem que compreender. Esse sábado é uma delícia. Eu disse isso, disse, que mais? Promete a Bíblia, diz, Jesus de lá tem luz e estava tem luz. De verdade, onde Jesus está criando. É de 2 dias. De 2 dias, Deus atrai firmamento e Deus abre firmamento cheio. De verdade, Deus está criando. Vamos compreender que é importante a criação. É de 3 dias. Deus chama a mão e terra. Ela, onde esquece a mão foi terra. De verdade, de 3 dias. É de 4 dias. Deus alaga luz no firmamento de céu para separar dia fora de noite. O sol vai, dia acaba. Ela bota estrela, ela bota batura astro, Deus a criatura. Jesus. Que mais? É de 5 dias, cerra o ambiente de água e para na cotabula e terra. Tudo em uma espécie. Deus a criatura. Jesus. Então, bem que você está com Jesus, não dá. Que mais? É de 6 dias, serão viviente segundo um sorto. Bestia de cria de bestia de mundo, segundo um sorto. E Deus a criou de 6 dias, segundo imagem e Deus semelhança. Deus a criou 3 de 1, mesmo que Deus mestra 3 de 1. Deus é Deus Tata, Deus Yu, Espírito Santo e Deus a criou mental, físico, espiritual. Pensa em Bíblia diz que Deus a criou-nos, tem sua mesma imagem e semelhança. Deus a criou a mim cubo. A mim está 3 de 1. Deus está 3 de 1. É Tata, é Yu e Espírito Santo. É deidade. 6 dias. Agora. É de 7 dias. Ora que Deus estava a criar. É inimigo estava a ter acaba. Ele cria não para mim. Agora, ele mira Jesus. Aqui está quieto. E tipo, aqui Jesus está a criar. Lugar Jesus estava a criar tempo. Ele cria sábado. Ele cria sábado, sossego. 24 horas. Jesus a criar é sábado. Ela é sábado, ela acaba de criar. Ela põe tenso 10 mandamentos. É sábado, tá corona de sua criação. Tá para tudo ser. Não está morta, não está mata, não está fórmica. Você tem que reconhecer Jesus como é um que cria tudo. Ela põe dentro da lei. Isso significa que eleito santo, justo, bom. O número não mexe com a lei. Pero todos têm que saber sábado foi criação. Todos têm que saber que sábado foi de 10 mandamentos. Não tem coisa estranha? Não tem coisa estranha? Uau, de coisa estranha. Uau. Nada que Deus se cria acaba. Quer ver? Até solo daí. Até lula não daí. Até besta da carregou. Até ser humano que Deus se cria. Tudo que Deus se cria daí. Outra de conta é sábado, se você não quita. Sábado não é criado.
Se Deus aquele sábado, tanificar com esse sábado na existência. Pensei, a erva mira de Isaías 6:6, 22, 23, o den chelo não está guarda sábado. E pensei que o sábado eu vou compreender nenhum ser que Deus criar, num ser humano, não por dentro chelo sem guarda sábado. Ainda não, com Deus está reconhecido como justo, com não tem de sábado, com não se tem de sábado, ora que nós está baixando, não se passa 7 dias de vuelo, não só para arriba um planeta, para guardar sábado, prometo dentro chelo. Não entra dentro chelo se só sábado. Não entende? Batendo que sábado de existência, bom poada, te orba morrer, para o passa de 7 dias, não para o baixo, 7 dias assim. Assim, agora, não, batendo água, você começa a guardar. E dia não consegue passar, e viaja para o céu de dura 7, e viaja para o céu de dura 7 dias, que me andi, e 7 dias aí, tá conta, para ele não morrer inocente, que não atende de sábado. Você compreende com isso? Importante. Que começa? Quem comete quase ormite no estudo assim aqui? Ok, eu vou falar agora. Cada um de vocês participa em estudo aqui. Ora, o teste bíblico, comecei a preparar o Bíblia, preparar o telefone. Me deu um teste bíblico, ante uma pessoa está bela, está nesse teste, para um bicho está me interessando. Uau! Que comete quase ormite no estudo assim aqui? A primeira pergunta está Santiago 4, versículo 17. O que pensamos? Santiago 4, versículo 17. Nós podemos ver. Quando nós vemos, então alguma pessoa reza, o que Santiago 4, versículo 17 diz? Vamos ver rápido. O que diz? Santiago 4, versículo 17. A mim começa com ele. Então, se não tem carne, me mestre dizer. Santiago 4, versículo 17. O que diz? De uma pessoa tem por ver a nós, diz-nos,